porque quando a gente mudou pro Pernambuco, daqui de Campinas, eu tava assim no meio do ano, perdi as provas. Quando eu saí do Pernambuco para voltar para Campinas, eu tava no finalzinho do ano, também perdi provas, então eu fiquei sem nota. E aí eles me deram uma prova na escola para eu fazer, e se eu atingisse o percentual certo, né, de acertos, eu passava. E eu tinha que acertar mais da metade da prova. E eu acertei mais da metade da prova. Mas eu acertei 15 de português, se eu não me engano, ou foi 13, acho que eu errei 2 de português, e acertei 5 de matemática, e eram 30 questões. E aí ela falou assim pra mim que não ia me passar porque eu acertei pouco em matemática. Então eu fiquei muito mal, eu discuti na escola, tentei, mas ela não me passou. E eu acredito muito que a diretora não me passou pelo meu histórico. Se eu fosse uma aluna boa, né, de um bom comportamento, talvez isso tivesse somado, mas ela não levou isso em consideração porque não tinha o que levar em consideração. Mas isso foi tão bom pra mim. Isso foi resgatador, gente. Como eu levei a escola diferente depois disso. Como eu virei amiga dos meus professores. Eu sentava na frente, eu era a melhor aluna da sala. Eu conversava, eu ajudava, eu passava a lição na lousa. Eu me transformei. Foi uma Flávia também antes e depois de Cristo, né? E aí quando a gente voltou pra cá, eu comecei também a namorar. E aí eu queria totalmente outras coisas da minha vida. E nesse período, gente, eu tive vários livramentos. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, que eu dançava no grupo de axé, eu também dançava para um comício, né, de um partido aqui de Campinas. E a gente saía muito. E à noite a gente dançava e durante o dia a gente entregava panfleto. Eu entreguei panfleto no trânsito várias vezes. E aí um dia minha irmã me chamou lá, essa que tinha se convertido. E ela falou assim, Fá, eu levantei de madrugada, Deus me acordou. E quando eu comecei a orar por você, porque Ele me mandou orar por você, eu olhei para o lado e te vi em um caixão, toda azul, com muitas florzinhas ao redor. E Deus me disse para orar por você e repreender o espírito de morte, porque Satanás quer te matar num acidente de trânsito. E Deus tem um plano na sua vida. Então eu orei e Deus jogou por terra o plano de Satanás. E gente, ela não sabia que eu entregava o panfleto no trânsito. Ela sabia só que eu dançava axé, mas ela não sabia que eu fazia isso durante o dia. E eu falei assim pra ela, nega, Deus livrou, jogou por terra? Livrou. Aí eu falei assim, então, top, vou voltar a dançar. E fui. E eu pensava muito em Deus, mas eu não tinha vontade de ir para a igreja. Eu não era aquele tipo de pessoa assim, ai, que vazio no meu ser, que eu tenho tudo isso e eu sinto um vazio, uma tristeza tão grande, que nada me completa e tal. Eu não era esse tipo de pessoa. Eu era feliz no mundo. Eu era feliz sendo quem eu era. Eu era feliz dançando axé. Eu era feliz vestindo aquelas roupas curtas que eu vestia. Eu era feliz sendo aquela pessoa. Então eu não conseguia estar na igreja porque eu não sentia tristeza, eu não sentia vazio, nada. E fui tocando a vida do jeito que eu queria. Só que aí teve um dia também que a minha mãe teve um sonho comigo. E ela sonhou que eu caía num buraco e muitas pedras caíam nesse buraco e me enchiam de pedras até aqui. Eu dentro desse buraco com pedra até aqui. E a minha mãe, ela não conseguia me tirar do buraco. Então ela começou a chorar, ficar desesperada e clamar a Deus. E aí ela disse que veio uma mão muito grande e me tirou do buraco e me entregou de novo nos braços dela. E tem um irmão, o irmão Djalma. Ele é muito top e ele tem o dom de interpretação de sonhos. E ele falou assim pra minha mãe, olha, vai acontecer algo com a sua filha por esses dias. Mas era pra morte. Mas Deus tem algo na vida dela. E Deus não vai permitir que ela morra. Deus vai livrar ela da morte. Mas por esses dias vai acontecer algo com ela. E gente, batata. Não sei se você acredita nisso, mas eu sou prova viva de que profecia é real. Passou um tempo e a minha irmã, ela
namorava uma pessoa de São Paulo e ela tinha duas filhas, né, que é a Nath, quase não sai o número, é a Nath e a P, e Natália, né, a outra, Natiene e Natália, e ela foi pra São Paulo e ela falou assim, fiquem aí. E ela morava embaixo e em cima tinha uma balada, e a gente vivia ali na baladinha, né, e a minha irmã morava embaixo. E eu fiquei com elas esse dia, a minha irmã viajou tudo e eu fiquei com elas esse dia. E eu tava com esse menino. E quando a gente foi sair, a Natália, ela era bem pequenininha. E ela falou assim pra ele, antes de você ir embora, volta aqui pra me dar tchau. E ele falou, volto. E gente, foi a nossa salvação. Quando a gente voltou, eu vi aquele silêncio, sabe? E quando eu entrei, eu vi uma sombra, assim, do lado da porta do quarto. Eram 2 cômodos apenas a casa. Então era a sala e a cozinha, e o próximo cômodo era o quarto, depois o banheiro. A sala e a cozinha era junto. Então eu vi uma sombra do lado da porta. Mas eu fui entrando, né? Fui chamando ela e entrando. E nisso saiu um cara com uma faca e colocou a faca em mim. Ele estava encapuzado. E ele tava com uma faca enorme, que por sinal era a faca da minha irmã, da cozinha dela. Ele colocou a faca em mim, só que ele não viu o menino na porta. E o menino, ele era bem alto e bem forte. Quando ele viu o menino, ele assustou. Aí o menino que tava comigo falou assim, não faz nada com ela não. E aí ele pegou e falou, não, beleza, alemão, mas entra aí porque senão eu mato ela, entra. E colocou a faca em mim, então o menino entrou. Quando o menino entrou, eu fiquei, gente, aérea. Sabe, eu fiquei aérea, totalmente em outro estado. Eu não consegui ver nada. Tinha um ferro de passar roupa do meu lado, tinha Baygon, né, um veneno que eu podia fazer qualquer coisa com aquele cara. Mas eu não consegui pensar. E ele me fez amarrar o menino, eu amarrei ele. Quando eu entrei no quarto, vocês não têm noção. Tava no quarto amarrado a minha sobrinha, menor, o meu irmão, amarrado. Meu irmão é um baita de um homem, moreno, alto, forte e luta pra caramba. E ele tava amarrado, pra você ver como é espiritual. O cara era desse tamanho, baixinho, magrinho, branquinho, nada a ver. E aí eu amarrei também esse menino que tava comigo, então ficaram os 2 lá. E aí estava chegando a Natiene, porque a Natiene só tava se despedindo das meninas e já ia entrar. E aí ela entrou também e ela ficou passada, né? Então, ele tirou toda a nossa parte de baixo, a gente ficou só de calcinha e a blusinha, né? E o meu irmão, ele tava de cueca, se eu não me engano, e o menino que tava comigo também. E a Nath, ele tirou toda a roupa da Nath. A Nath sofreu bastante, sabe? Porque ele bateu nela. Ele fez umas coisas com ela muito triste, ele não abusou dela sexualmente, e eu acredito que ele só não fez isso porque os meninos estavam ali. Então por isso que eu digo que foi a nossa salvação, ter 2 homens ali altos e fortes, para nos proteger. Então eu acho que ele não fez nada por medo. Como tinha essa baladinha em cima, de repente esse moço viu que a gente morava embaixo, só meninas entrando, só mulheres, ele deve ter articulado alguma coisa. Né? E aí eu só pensava na minha mãe. Falei, se a minha mãe vier aqui, porque ela tem o costume de vir ver se a gente tá bem, ela vai ficar maluca. Então eu pensava, Deus, não deixa minha mãe chegar, não deixa ela ver isso. E aí a Nath sofreu bastante, porque ele bateu nela, ele pegou o celular de todo mundo, ele deixou ela sem roupa totalmente. Então a gente ficou no quarto, ela ficou lá na sala. Eu não lembro, mas um dos meninos conseguiram se desamarrar, ou meu irmão ou o menino que estava comigo. E eles não foram lá, porque eles notaram que ele não estava fazendo nada com a Nath. E eles falaram, de repente eu chego lá assim e ele até machuca ela, então vamos ficar aqui em alerta para ver o que vai acontecer. Aí o menino roubou tudo de todo mundo, o assaltante, pegou o dinheiro e ele foi embora. E aí o meu irmão só vestiu a calça rápido, gente, e foi atrás desse cara. Aonde vocês imaginarem, lá no bairro que a gente morava, a gente foi atrás do cara e a gente não achou. E nessa hora o meu pai chega, a minha mãe chega, né, porque aí a gente chamou todo mundo, chamamos a polícia, fizemos tudo que tinha que fazer. E o meu pai vê o cara comigo, o menino que eu tava ficando.
E ele fala, quem é essa pessoa? Aí eu falei, não, pai, ele vai lá em casa semana que vem, ele já tá lá. Aí o meu pai falou, então eu vou esperar ele. Mas ele foi, aí a gente passou a namorar por conta desse evento e as coisas foram acontecendo. Eu fiquei todo esse tempo, né, dos meus 16 aos meus 18 anos, que foi quando eu me converti, em 2007, da metade do ano pro final. Eu não lembro a data, não lembro o mês, mas eu lembro o período. Por que eu lembro? Porque na Igreja Católica tem as festas do meio do ano, né, São João e tal, e eu fui na festa. E aí eu fui e depois eu lembro que ia ter a da primavera, que ia ser em setembro, só que eu já estava na igreja. Então eu me converti logo depois de julho, assim, agosto, por aí eu me converti do mesmo ano. Mas como eu falei pra vocês, eu gostava de ter a minha vida, eu gostava de ser quem eu era. E diversas vezes eu ia na igreja e os meus amigos falavam assim, a Flávia vai dançar axé no sábado e domingo você vai na igreja para pagar os pecados, né? Mas eu não me importava com esse tipo de coisa, porque pra mim, tava nem aí, eu ia na igreja a hora que eu quisesse. E aí eu ia, né, mas chegava na igreja, eu ficava com o pensamento onde estavam os meus amigos, o que eles estavam fazendo, que eu tava na igreja, que eu não devia estar ali, que não sei o que e tal. Eu não conseguia gostar de estar ali. Então, uma vez, eu falei assim pra Deus, dentro da igreja. Eu falei, Deus, eu não sinto vazio, eu não sinto tristeza em ser quem eu sou. Eu tenho prazer em ser assim, eu gosto de mim, eu gosto de estar no mundo. E eu não quero vir para a igreja para sair amanhã ou para ficar aqui, sabe, sem vontade, sem prazer, por obrigação. Então faz com que eu tenha o mesmo amor, o mesmo prazer, a mesma vontade que eu tenho em estar lá fora, eu quero ter em estar aqui dentro. Porque aí sim eu vou ficar aqui porque eu quero, porque eu amo. Então eu não fui para a igreja por causa dos livramentos de morte, por causa de nenhuma dor, por causa de nenhuma mágoa. Nada disso me fez ir para a igreja. Deus me livrava, Ele mostrou o quanto Ele me amava antes mesmo de eu ir para a igreja, mas isso para mim não era suficiente, porque eu não gostava de estar na igreja. Eu gostava de estar no mundo, de ter as minhas amigas, de ter a minha vida, o meu grupo de axé e de fazer tudo que eu gostava. As baladas que eu ia, não era balada assim eletrônica, para ir para fora, para usar droga, para beber, não. Eram as baladinhas do bairro, tanto que a minha irmã morava embaixo, porque a minha mãe não me deixava ir. Então eu não fui em balada nenhuma. Eu ia em festinhas assim, né, ou familiar, ou no bairro, e às vezes a minha mãe me deixava ir sozinha, às vezes ela não me deixava ir sozinha, porque eu tinha 15, 16 anos, então só podia andar com as minhas irmãs, e eram todas mais velhas, casadas, então eu ia em festas junto com elas. Então eu não saía com amigos para voltar tarde e tal, nada disso foi difícil para mim, mas sim ser quem eu era e quem eu queria ser, que era ser atriz, que era ter a minha vida, o meu grupo de dança, eu dava aula de dança na escola. Então eu queria isso pra minha vida e eu gostava de ser daquele jeito. Mas quando eu namorei esse menino, eu cheguei nele e eu falei assim, olha, tem uma coisa que eu preciso te falar. Eu não sou crente, nada disso, mas a minha mãe sempre ensinou a gente que sexo só depois do casamento. Então se você quiser mesmo namorar comigo, eu vou te falar uma coisa. A gente não vai ter relação sexual, e eu não era crente ainda não, viu? Não tinha aceitado Jesus não. A gente não vai ter relação sexual, nada de ficar passando a mão em mim. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque eu uso roupa curta, mas eu não sou vagabunda. Eu falava desse jeito. Então você não vai passar a mão em mim, e a gente vai ter esse tipo de namoro. É isso que você quer mesmo? E ele topou. Então a gente foi namorando e esse era o tipo de relacionamento que a gente tinha. Por que eu estou enfatizando o meu namoro para vocês? Porque foi através disso que eu fui para a igreja. Porque eu tinha amigas que ainda não tinham se convertido.